dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja mais uma vez com a sua vida, casa, família, onde quer que você esteja, nesse dia todo especial que o Senhor nos concedeu. Quero compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema desta mensagem é virtudes de uma vida com Deus. Virtudes de uma vida com Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aqui uma das suas primeiras cartas, que foi escrita aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo esteve em Tessalônica. O relato da sua passagem por lá se deu na sua segunda viagem missionária. Está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 do livro de Atos. E é interessante que Paulo ficou apenas 3 semanas em Tessalônica, e a partir dali, um grupo de pessoas se entregou a Jesus, e a igreja tomou então a sua forma naquele lugar, e passou então a existir. Pessoas que se converteram a Cristo, que ouviram o Evangelho, e se renderam aos pés do Senhor. E é interessante, porque Paulo não ficou mais do que 3 semanas, 21 dias aproximadamente. E Paulo teve que sair de lá, corrido, porque muitos judeus, muitos religiosos na época, que não criam, que não aceitavam o testemunho e a pregação do Evangelho, perseguiam Paulo de cidade em cidade. Mas não foi necessário mais do que 3 semanas para que ali um povo fosse fundamentado na sua fé. Um povo fosse levantado por Deus para servir e seguir os seus caminhos. E Paulo escrevendo a esse povo, ele vai falar no texto que lemos, que havia uma alegria muito grande no seu coração e que ele não deixava de orar por eles e não cessava de orar por eles por conta de algumas virtudes que este povo havia apresentado, segundo o relato do próprio Timóteo, que havia sido enviado depois por Paulo para saber a realidade dos irmãos. E Timóteo, quando traz as informações, Paulo então escreve essa sua primeira carta, e o que ele disse aqui no começo são algumas virtudes que aquele povo possuía, que estavam sendo fundamentadas na vida deles e que são fundamentais para a vida de todos aqueles que procuram seguir a Cristo, e que na verdade são marcas na vida de todos aqueles que procuram seguir a Jesus, que ouviram o Evangelho, que entenderam a mensagem do Evangelho e procuram responder corretamente à mensagem que ouviram. E a primeira dessas virtudes está aqui, todas elas na verdade no versículo 3, mas a primeira dessas virtudes é uma fé manifesta pela produção de bons frutos. O apóstolo Paulo vai dizer assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. É uma fé operosa, é uma fé prática, é uma fé que se manifesta. É uma fé, como escreveu também Tiago na sua carta, não é uma fé morta, mas é uma fé viva. É uma fé que dá evidências da sua existência. Queridos, nós não fomos chamados, Cristo não nos chama, o Evangelho não diz respeito a uma exposição simplesmente teórica, expressada em palavras, mas a fé
bíblica, ela é manifestada mediante os bons frutos que nós produzimos, frutos estes que a palavra de Deus nos fala em vários versículos, chamados de frutos dignos do arrependimento, ou seja, é uma fé que manifesta uma transformação de vida, é uma fé que evidencia que havia um outro modo de se viver, que foi transformado agora, porque a prática, porque a conduta, porque a manifestação das ações, dos atos dessa pessoa, agora manifestam as virtudes do próprio Cristo. Então, em primeiro lugar, Paulo está dizendo, olha, nós nos alegramos muito e não cessamos de orar por vocês, por estarmos sabendo da operosidade da vossa fé, ou seja, a evidência de que vocês verdadeiramente creram em Cristo Jesus, estão crendo em Cristo Jesus e estão vivendo de acordo com a sua palavra, de acordo com o evangelho do próprio Senhor Jesus. Mas uma segunda virtude que Paulo também manifesta o seu contentamento e a sua alegria que ele encontrava na vida daqueles irmãos de Tessalônica. Logo em seguida, depois de dizer que ele recordava diante de Deus Pai, de Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, ele vai dizer, e também da abnegação do vosso amor. A segunda virtude que Paulo encontrava aqui na vida desses irmãos era o amor como motivação maior do seu serviço ao Senhor. O amor sendo o fundamento, a motivação maior do seu serviço ao Senhor. Ele vai dizer da abnegação. Essa palavra abnegação significa altruísmo, ou seja, alguém que abre mão de todos os seus privilégios, é um desapego completo às suas próprias vontades em função de uma pessoa, de uma causa ou de uma ideologia. Ou seja, é alguém que abre mão daquilo que é somente seu, abre mão do seu egoísmo, abre mão daquilo que diz respeito tão somente à sua própria vida, mas vive em função de outras pessoas, em primeiro lugar em função do próprio Deus, fundamentado nesse amor a Deus. A abnegação do vosso amor. A palavra amor, ela vai surgir a primeira vez no capítulo 22 do livro de Gênesis. E é interessante que existe uma lei de interpretação bíblica que diz que todas as vezes, é a lei da primeira menção, que diz que todas as vezes que uma palavra aparece pela primeira vez na Bíblia, o seu sentido original ou primário, ele vai ser o mesmo durante toda a Escritura. E a primeira vez que a palavra amor aparece na Bíblia, no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus chama Abraão a sacrificar Isaque, a palavra amor ali está num contexto de sacrifício. E é exatamente isso que Deus fez por nós. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele sacrificou. A expressão do amor é o sacrifício. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui a respeito dos irmãos de Tessalônica. A abnegação do seu amor. A rejeição a um sentimento tão somente para si mesmo e egoísta. E é uma vida em função do propósito de Deus, do amor a Deus, cumprindo os 2 mandamentos que Cristo resumiu toda a lei, dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, e amar o nosso próximo como Cristo nos amou, de uma maneira sacrificial. Querido, é exatamente isso que nós encontramos na vida de um verdadeiro cristão. Assim como uma fé que manifesta através de boas obras, a abnegação é a característica, o altruísmo, o viver em função, não de si mesmo, mas do propósito de Deus, de algo maior, e servindo as pessoas. O amor ao Senhor como o fundamento do nosso serviço a Deus. O amor, a abnegação, o altruísmo, uma vida em função do próximo. E Paulo está agradecendo a Deus, porque esta virtude também estava sendo manifesta através da vida daqueles irmãos. Que assim seja com a minha e com a sua vida. Que o amor, que nós possamos nos voltar a Deus. Deus não tem amor, queridos. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus tem na sua essência o amor. O amor
é a essência de Deus. Todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que procuram viver uma vida diante do Senhor, vão manifestar necessariamente esta virtude. E terceiro e último lugar, Paulo também está aqui agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, não somente pela operosidade da fé, mas também pela abnegação do seu amor. Mas em terceiro lugar, Paulo vai dizer aqui no mesmo versículo 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e também da firmeza da vossa esperança. Ou seja, a terceira virtude que Paulo encontrava e estava vendo na vida daqueles irmãos de Tessalônica era a esperança como convicção de um futuro glorioso. E eu quero chamar a sua atenção para isso. A esperança como convicção de um futuro glorioso. Ah, queridos, que tempo nós estamos vivendo. Como nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Como nós precisamos de um lugar, que esse lugar é na presença de Deus, onde a nossa esperança é renovada, onde as nossas forças são renovadas, onde a nossa visão, ela não é somente renovada, mas também é ampliada, onde nós podemos ver os propósitos de Deus. Nós não podemos viver em função das coisas que nós ouvimos, as notícias, as informações. É claro que nós não somos alienados, nós não estamos à parte daquilo que está acontecendo na nossa sociedade, muito pelo contrário. Mas o cristão, além de ter uma visão diferente, ele tem também uma perspectiva diferente. É a firmeza de uma esperança de um futuro glorioso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será que existe alguma coisa? Nem a morte, diz o apóstolo Paulo. Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esta esperança seja renovada no seu coração. Que você possa se voltar para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer esta expectativa gloriosa de um futuro glorioso, de uma esperança que só Jesus pode trazer para você. Você não vai encontrar em outro lugar. Nós não encontramos em outro lugar, porque a nossa esperança tem nome. A nossa esperança chama-se Jesus, aquele que morreu e ressuscitou no meu e no seu lugar, para nos trazer vida e uma vida com abundância. Que nesta manhã, que neste dia, que no dia que você estiver ouvindo esta mensagem, que o Espírito Santo possa entrar de uma maneira poderosa na sua mente, te dando entendimento e trazendo toda a convicção de que você necessita, de que em Jesus nós temos uma esperança de um futuro glorioso, não somente nesta terra, mas principalmente quando findar-se os nossos dias, nós estaremos para sempre com o Senhor. Querido, se você ainda não tem essa convicção, se você ainda não tem esta vida diante de Jesus, eu quero desafiar você a entregar o controle da sua vida a Cristo, a entregar a sua vida a Jesus e permitir que estas virtudes, você ter uma fé que vai se manifestar através de boas obras, você vai ter um serviço prestado a Deus que é fundamentado no seu amor a Deus e o amor ao seu próximo, e também uma esperança que circunstância nenhuma da nossa vida pode tirar de dentro de nós, que é a esperança da vida eterna. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra renova a nossa mente, renova o nosso coração e nos dá grandes expectativas a respeito do que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, que essas virtudes que Paulo encontrou nos irmãos de Tessalônica possam ser vistos também em nós. Que tenhamos uma fé verdadeira, uma fé viva, uma fé prática, uma fé que se manifesta através de boas obras. Fruto de uma comunhão genuína e verdadeira com o Senhor. Senhor, que a motivação da nossa vida seja o amor ao Senhor e o amor ao nosso próximo, para que o nosso serviço seja agradável a Ti. E também, Senhor, que nós sejamos renovados neste dia da esperança
que só o Evangelho, que só a tua palavra, que só Jesus pode nos trazer. Aquele que morreu e ressuscitou, dando a nós a expectativa e esperança certa, de algo certo, de que nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Expectativas ainda nesta vida, esperança ainda nesta vida, de que muitas realidades serão transformadas pelo teu poder que opera em nós. Que assim seja na vida de cada pessoa. Se há alguém aqui se entregando a ti nesse momento, Espírito Santo, venha transformar essa vida, perdoa os seus pecados, traga um novo nascimento, que haja salvação, que haja reconciliação. Se alguém está voltando aos caminhos do Senhor, retorne aos caminhos do Senhor. Volte a caminhar com Cristo e fortalece, ó Deus, a fé de cada um dos irmãos que estão ouvindo esta palavra, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe mais uma vez, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.